questão de genética, né? Então, eu falei com vocês que genética é uma figurinha repetida, e a gente tem aqui na questão 93, um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Então, esse ponto denunciado aqui é importantíssimo. Primeiro, você identifica lá no início que vai falar de daltonismo. Daltonismo é tipo assim, todo mundo que passa sobre herança ligada ao X vai falar de duas heranças principais que sempre aparecem em questões: hemofilia e daltonismo. Né, que tem o mesmo padrão e tal, só que com sintomas diferentes, tá? E aí, nesse ponto aqui do segundo, desse segundo ponto aqui, onde começa a falar do casal, você tem que pegar esses detalhes, né? Você tem ambos indivíduos normais, então o homem não é daltônico e a mulher também não, porém, ela porta o gene, ela vai ter esse símbolo que está sendo apresentado aí como símbolos que vão ser usados nas respostas que vão estar no próximo slide, né? Você vai ter uma mulher com um pontinho, porque ela é uma mulher heterozigota, X Dzão, X daltônico, né? Dzinho que é recessivo, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eles estão esperando um bebê, e aí, numa consulta pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê. Então, esse heredograma não é de vários filhos, ele é o casal e todas as possibilidades que podem acontecer com esse filho que vai nascer. Não é dos filhos que ele já tem, é as possibilidades. Então, nos filhos ali, você vai ter que ter as meninas e os meninos com todas as possibilidades possíveis. E aí, fique atento, então, a esse detalhe dos símbolos que estão sendo mostrados na legenda dessa questão, porque você vai ter que usar esses símbolos como padrão. Então, qual que seria o heredograma? Você pensando que essa é uma herança ligada ao X e que o X ele é recebido pelos meninos da mãe, então os meninos vão ter, assim, tipo, 50% de chance de ou ser daltônico ou não, porque basta eles receberem apenas um X que eles já vão manifestar a característica, já que o outro cromossomo sexual que existe na espécie humana no sexo masculino é o Y. O Y é o cromossomo de determinação do sexo masculino. Então, todos os indivíduos do sexo masculino vão ter um X que vem da mãe e um Y que vem do pai. Enquanto as meninas, elas recebem um X do pai e um X da mãe, sendo XX para os cromossomos sexuais. Então, a gente vai analisar aqui e a gente não tem possibilidade de termos meninas daltônicas, já que elas teriam que ser XDzinho, XDzinho. Então, a letra A gente já não pode marcar, porque lá está tendo uma possibilidade da segunda menina ali, ela ser uma possibilidade de menina daltônica. Descarta tá? E também. Como é que é? Descarta E também, porque tem meninas daltônicas. Para que haja herança recessiva ligada ao X, indivíduos do sexo feminino apresentando a característica, a mãe tem que ser pelo menos portadora e o pai deveria ser daltônico também, tá? Então, a resposta dessa questão, ela será a resposta da letra B, né? Por quê? Porque, né, nesse sentido, você tem lá os pais representados corretamente. Você pode ter uma menina que é completamente normal, receber um X normal do pai e um do X da mãe heterozigota normal, ela seria o XDzão, XDzão, ou pode ser que nasça menina XDzão, XDzinho, normal, portadora como a mãe. Pode ser que a mãe doe para o filho do sexo masculino o X não afetado e ele nasça um menino com visão normal, como no terceiro caso ali da letra B, ou pode ser que ela doe o XDzinho que ela tem e ele, herdando apenas esse XDzinho, já vai ser daltônico, como mostra a questão. Então, a alternativa que seria a alternativa correta aí é a letra B, por esses motivos. Fiquem atentos que esse heredograma, ele mostra todas as possibilidades de filhos que esse casal pode ter. Beleza? Uma questãozinha assim que mostra os pontos principais que a gente tem que estudar em genética quando pensa em genética para o vestibular, que é entender primeira e segunda lei de Mendel, para entender mais ou menos o que se passa,
ter uma noção de probabilidade, que é muito importante. Aqui não está caindo probabilidade, mas tem que se ter uma noção de probabilidade, e a análise de heredogramas. Parece trivial, mas é essencial que esse tripé esteja bem claro na sua cabeça. Né? Outros pontos que caem bastante em provas de outros vestibulares até, é tipo sanguíneos, essas coisas assim de genética, sabe? Se você tiver com isso bem colocadinho na sua cabeça, eu duvido muito que você vai titubear em alguma questão de genética. Fala aí, Milena. Eu falo assim, sempre para meus alunos, interpretação na genética é o que mais faz errar. É o que mais, eu acho que a questão de interpretar o que o enunciado está realmente pedindo é o que os meninos mais erram. E como fazer isso, galera? É resolvendo questão de genética, não tem jeito. Pegar para resolver não é fácil. Eu acredito muito nisso. Exatamente. E nesse caso também, o que a gente notou? Eles inverteram, né? Normalmente, você tem uma questão de heredograma para você achar a resposta. Aqui eles colocaram o problema para você montar e para você achar a questão. Como essa mãe ela era heterozigota, a chance de um filho do sexo masculino ser contaminado. Então, tinha também uma forma da gente excluir isso aí também, olhando por esse lado. Mas eu achei uma boa questão. Uma questão boa. Bem interessante, bem interessante. Gostei. Vamos seguir.